Olá a todos e todas, esse é o meu registro da apresentação do meu artigo para o UniEP Marketing de 2021, na mesa de Teoria da Reprodução Social, e o título do meu artigo, meu nome, né, é Taina Góes, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação de Direito da Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito pela mesma universidade. E o meu artigo é intitulado Teoria da Reprodução Social e Movimentos Sociais, imbricando gênero, raça e classe para revalorizar as lutas sociais no campo da reprodução. Apresentando aqui o resumo, né? Esse artigo tem como objeto a análise da unidade necessária entre as lutas sociais por melhores condições de vida e condições de trabalho realizadas pela classe trabalhadora em movimento, tanto no âmbito da produção quanto da reprodução. O artigo parte da leitura, de uma crítica à leitura mais ortodoxa do marxismo, que muitas vezes encontra disputas da classe trabalhadora unicamente nos locais de produção, né? E materializados em greves e em paralisações dos locais de trabalho, e apresenta na contramão, a partir dos conceitos formulados pela teoria da reprodução social, uma forma de visibilizar a importância das lutas que também ocorrem na esfera da reprodução. As feministas, antirracistas, luta por terra, moradia, acesso a bens comuns, que seriam não só expressões da luta de classe, como também possibilitariam a organização das classes trabalhadoras. Eu vou partir aqui, o artigo, né, parte dessa relação estrutural entre produção e reprodução, que é o cerne da teoria da reprodução social, e é um necessário imbricamento entre as relações de gênero, raça e classe, para entender como são formuladas as atuais relações de produção e reprodução, e como a partir disso a gente consegue encontrar diversas formas de resistência da classe trabalhadora. Eu começo aqui o artigo fazendo uma breve explanação do que seria a teoria da reprodução social, né? Conhecida também como TRS, ou em algumas acepções como teoria unitária, que é uma vertente do feminismo marxista, que surge aí na década de 2000, mais ou menos, que vai colocar no centro do debate a discussão de como se engaja a força de trabalho e como se reproduz essa mercadoria, força de trabalho, no capitalismo. A teoria da reprodução social vai fazer uma crítica, uma extensão à teoria marxista, e vai dizer que o marxismo clássico não deu atenção suficiente para como se reproduz e como se produz essa mercadoria tão especial, que seria a mercadoria força de trabalho, e elas vão entender que essa desigualdade entre a análise da produção de mercadorias e da reprodução social, que seria a reprodução da força de trabalho, não existe só na teoria, mas reverbera uma realidade concreta, que é a realidade do capitalismo, que necessita gerar duas esferas distintas e desiguais estruturalmente, né? Então seria a ideia de que no capitalismo não só existe essa grande diferenciação entre a produção de mercadorias e a reprodução da força de trabalho, como também é necessário estrutural que elas sejam desigualmente organizadas no sistema como um todo, né? E aí, uma das consequências da teoria, que é o núcleo central, né, é que o capitalismo, mesmo na sua forma terminada, né, a despeito de parecer que hegemoniza todas as condições da força de trabalho, o que cria, né, em torno do trabalho abstrato uma condição hegemônica, na verdade cria desigualdades no mercado de trabalho e demanda trabalho assalariado e trabalho não assalariado, trabalho formal e trabalho não formal. E tudo isso se conformaria, então, nessas desigualdades ou nessas diferenciações que existem entre os diversos corpos dos e das trabalhadoras, né? Para especificar isso um pouco mais, eu divido o artigo, então, esse primeiro ponto do artigo, em dois elementos, né, que seriam como a TRS trabalha para explicar a condição da opressão de gênero e a opressão racial, e como isso se coaduna com a construção da classe trabalhadora, né?
para discutir um pouco da reprodução social, como a reprodução social determina a opressão de gênero, ou como o capitalismo determina a opressão de gênero. Eu trago como primeira autora Alice Vogel, que é a primeira a formular uma teoria mais robusta sobre uma teoria marxista mais robusta sobre a opressão da mulher, e a primeira a colocar na mesa uma discussão mais estofada mesmo do como você compreenderia dentro das categorias marxistas e dentro da explanação marxista da produção e da reprodução, como você colocaria ali a questão da opressão feminina, né? Que como já vinha sendo discutida e já foi discutida por várias outras mulheres e várias outras feministas do campo marxista, mas a Alice Vogel vai dar esse pontapé do que seria, então, uma teoria da reprodução social unificada, né? E de forma um pouco grosseira, assim, ela vai se apegar, como eu disse, ao conceito de força de trabalho, que é essa mercadoria especial do capitalismo, e vai introduzir na discussão do Marx o seguinte raciocínio. Ela coloca aqui que o Marx define, né, como valor da força de trabalho o valor dos produtos que este trabalhador e sua família precisam consumir para a sua subsistência. E aí ela vai dizer que, olha, e esse valor seria então o salário, né, considerando que o salário, a despeito de remunerar uma jornada integral do trabalhador, né, vai remunerar apenas o necessário à sua reprodução. Então ela vai dizer, olha, ao você equiparar o salário, equiparar o valor do salário a subsistência do trabalhador, entender que a subsistência do trabalhador são o valor necessário para ele consumir os produtos que ele precisa para a sua reprodução, você deixa de fora alguns trabalhos muito relevantes que são demandados para a reprodução dessa família trabalhadora, que não só compra dos produtos, né? Então ela vai dizer aqui, ó, que você deixa de lado a discussão sobre a reprodução biológica para a reprodução da força de trabalho, que é uma atividade, né, que demanda muito mais dispêndio de energia do que só a compra de mercadorias, e o trabalho empregado no processo de preparo e consumo dos bens que são efetivamente comprados, né? E daí que a Alice Vogel vai colocar aqui, dentro dentro do que o Marx vai chamar de câmara escura, né, do trabalho, que é justamente o trabalhador trabalhar, digamos, 8 horas e receber só por 4 horas, que é o tempo necessário para ele produzir os bens, o valor dos bens que ele precisa consumir para garantir a sua subsistência. Ela vai dizer que existe uma terceira porção de trabalho aí que não é paga, que é realizada justamente pelo âmbito doméstico, ou principalmente pelas mulheres, de forma não paga, né? Então, a Vogel vai dizer que, olha, atrás dessa câmara escura existe uma outra câmara escura, que é o trabalho não remunerado de mulheres, o trabalho não remunerado da família, e ela vai entender que esse trabalho reprodutivo, né, que ela vai chamar, esse trabalho de reprodução, para além da compra das mercadorias que são necessárias, estão fora do ciclo capitalista de produção de mercadorias. É o momento que ela denomina, né, como eu disse, de reprodução social das relações de produção capitalistas. E aí, o principal aqui, né, além de você alocar justamente onde está, então, essa condição de qual seria essa condição desse trabalho não remunerado, é que ela vai alocar a questão de que esse trabalho de reprodução, esse trabalho socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho, está, de certa maneira, em contradição com a demanda por acumulação do capital. Então, posto que o capital, para sua acumulação, né, ele tem que extrair cada vez mais trabalho, e trabalho não pago, né, portanto, dos trabalhadores. Por outro lado, a reprodução social também gasta tempo desse trabalhador e dessa família e efetivamente não gera mais valor, né, enquanto está sendo realizado, justamente porque está fora do ciclo de produção capitalista. Ela fala assim que o trabalho reprodutivo objetivamente compete com o capital em sua intenção de acumulação, o que
leva justamente a essa necessidade de divisão e de exclusão, né, do trabalho reprodutivo para fora desse ciclo e para que ele seja realizado de forma não remunerada e o menos dispendiosa de energia e o menos dispendiosa de capital, né, efetivamente. De forma que ela vai concluir, e esse é o mais importante aqui, que para que o capitalismo se sustente, né, ele demanda não só a existência de trabalho remunerado, de trabalho pago, de trabalho assalariado, né, trabalho efetivamente subsumido ao capital, mas vai demandar também a realização desse trabalho não assalariado para a reprodução da mercadoria força de trabalho, de forma que essa reprodução dessa mercadoria não entre em competição direta com a necessidade de acumulação do capital. É só aqui que a Vogel vai, apesar da gente, né, ter colocado aqui que esses trabalhos são prioritariamente realizados por mulheres na esfera da família, a Vogel vai colocar, olha, o que é necessário, de fato, é que o capital realize essa reprodução da força da mercadoria, força de trabalho, por fora do ciclo do capital, que ele não realize essa reprodução de maneira a partir de trabalho subsumido ao assalariamento. Ele precisa realizar fora e para que ele não seja pago. Agora, como isso acontece? E aí ela diz, historicamente, no capitalismo e na forma que vivemos, o capital resolveu essa contradição inserindo a divisão sexual do trabalho. Então, como você faz com que uma porção do trabalho seja realizada de maneira não paga? Você cria uma ideologia de divisão sexual do trabalho, no qual a mulher seria naturalmente propensa à realização dessas tarefas, né, por amor e não por salário, né, e não pago. E aí você consegue ideologicamente e economicamente resolver essa contradição do capital entre a necessidade de reproduzir a força de trabalho e a necessidade de extenuar ao máximo possível essa força de trabalho com o menor custo possível. E é aqui que a gente encontra mais ou menos qual é a compreensão sobre a desigualdade de gênero, que seria justamente essa solução histórica para a opressão da mulher, essa solução histórica para a acumulação do capital e para a reprodução da força de trabalho a partir do trabalho feminino, principalmente. E aí, no segundo ponto, eu vou trazer aqui alguns aportes teóricos sobre a questão racial no capitalismo. Então, como a TRS vai lidar especificamente com a questão da desigualdade racial e qual que seria a função, então, da desigualdade racial na construção desse capitalismo realmente existente, né? Seguindo a esteira aí de teóricos marxistas negros, como Cedric Robinson, a teoria da reprodução social vai se juntar à noção da opressão de gênero, enquanto uma necessidade de desigualdade dentro da classe trabalhadora, discutindo que o capitalismo demanda, para além de trabalho não remunerado, demanda reduzir cada vez mais o valor da força de trabalho como um todo, né? E de forma que, dentro do capitalismo, segundo a Davis, que é a autora que eu mobilizo nessa etapa, a vida reprodutiva dos trabalhadores ela é vista de maneira distinta, quer o trabalhador seja branco, quer o trabalhador seja negro. Então, partindo da noção de escravização, né, onde a vida do escravo não precisava ser reproduzida, porque ele era uma mercadoria que simplesmente seria reposta por outra unidade, sem a necessidade de reprodução, a gente pode perceber que a condição reprodutiva das classes trabalhadoras negras sempre foi muito mais precarizada, né? Sempre teve muito menos interesse em garantia dessa vida, em garantia da manutenção dessa unidade familiar e em garantia dessa manutenção desse trabalho não remunerado, né? Nas unidades familiares, como acontecia principalmente nas famílias brancas, nas famílias europeias. Na construção da classe trabalhadora negra, você teria uma necessidade menor de cuidar da existência dessa vida especificamente. E aí, a conclusão é que seria que a ideologia racista seria uma forma histórica adotada pelo capitalismo para garantir o rebaixamento das condições de reprodução
da classe trabalhadora negra como forma de reduzir o valor de sua força de trabalho no âmbito da produção e, no aspecto geral, reduzir o valor da força total de trabalho da classe trabalhadora, porque se você reduz o valor de uma porção da classe trabalhadora, efetivamente, você reduz o valor da classe trabalhadora vista como um todo, né, como uma totalidade. Como vimos, a condição para que seja possível a extração de mais trabalho, ou seja, a condição para que se opere a mágica da força de trabalho, lograr produzir mais valor do que o seu valor de reprodução, é justamente o fato de que uma porção de trabalho empregada na reprodução dessa classe trabalhadora não é remunerada. As formas históricas que essa situação se resolve pode ser realizada pelo trabalho doméstico não pago, mas também pode se concretizar pela precarização das condições de vida e de existência de grandes porções da classe trabalhadora. Então essa seria um aporte, a grosso modo, né, bastante resumido do que seria essa contradição e essa condição da divisão de gênero e de raça dentro da classe trabalhadora e como isso seria estrutural e necessário para a construção e para a acumulação capitalista do capitalismo efetivamente existente, né, numa perspectiva histórica de fato. Tudo isso, né, todo esse embasamento seria justamente para discutir, agora mais no núcleo do artigo mesmo, uma possibilidade de debate a partir da TRS, né, sobre a discussão entre movimentos sociais e movimentos sindicais, né? E por que isso? Porque, e aí eu trago aqui, mobilizando um pouco a Andrea Galvão e o Baker Cox, do Marxism and Social Movements, discutindo um pouco o que é a teoria marxista dos movimentos sociais, que a gente não tem efetivamente uma teoria marxista dos movimentos sociais plenamente desenvolvida, e que as contribuições dos autores vinculados ao marxismo priorizam muitas vezes as discussões de partido e sindicato e relegam os movimentos sociais para segundo plano, né? O que faz com que a gente tenha uma dificuldade bastante grande de conseguir compreender e intersectar o movimento de mulheres e o movimento de mulheres, o movimento feminista, o movimento de negros e negras com o marxismo em si. E isso gerou uma contradição ainda mais profunda, que foi que com a eclosão na década de 60 e aí 70, 80 também, com o fim da União Soviética, a derrocada de várias lutas trabalhistas, né, de vários movimentos revolucionários, a gente teve aí um grande assalto da teoria dos movimentos sociais pela a chamada, né, teoria dos novos movimentos sociais, que vão entrar em choque direto com o marxismo e vão dizer que a categoria trabalho não seria mais central para debater a organização das pessoas e os movimentos reivindicatórios, que o centro do enfrentamento seria efetivamente as lutas fora dos locais de trabalho e vão, enfim, debater efetivamente o fim da possibilidade de organização da classe trabalhadora tal como classe, né? Tendendo então a organização enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, etc. E aí a teoria da reprodução social vem como uma tentativa de reconstruir essa unidade entre os movimentos sociais e movimentos sindicais, movimentos, digamos, identitários, os movimentos trabalhistas clássicos, a partir de uma chave unitária, como já diz a própria teoria, né? A partir de uma chave que se proponha unir essas disputas em torno da categoria classe e da categoria trabalho, né? E aí são 3 os pilares que a TRS traz e o que eu mobilizo aqui para fazer essa unidade. O primeiro pilar aqui é a noção de que toda reivindicação da classe trabalhadora é efetivamente por melhores condições de vida, né? A Bhattacharya é a principal autora que eu mobilizo nesse item, e ela vai colocar aqui, a principal questão aqui é justamente a compreensão de que o trabalhador e a trabalhadora têm uma vida para além do local de trabalho e que o capital não deixa de dominar a vida das pessoas quando elas saem do trabalho. De forma que a existência de uma vida privada e uma vida pública é, na verdade, uma divisão realizada e de interesse justamente do capital, né?
de forma que o trabalhador e a trabalhadora são oprimidos tanto quando estão realizando trabalho assalariado, quanto quando estão realizando trabalho de reprodução de maneira não paga em seus lares. De forma que não só a reprodução é efetivamente um campo de luta de classes, dado que a luta dos trabalhadores por satisfazer as próprias necessidades é inerente em parte integral do sistema capitalista, como a própria luta de classes tem como centro a disputa pela demarcação dos limites entre produção e reprodução, que é um elemento importante de discussão, né? Que justamente a noção de valor da força de trabalho, a noção de salário, a noção de qual que é esse limite para a reprodução da classe trabalhadora não é dado economicamente, mas é dado justamente a partir da luta de classes, e essa luta de classes que vai determinar esse limite entre até quanto o trabalhador está implicado na produção e quanto desse tempo dele, do tempo de trabalho dele, deve ser resguardado para a sua produção. Logo, o que aparenta, né, ser uma luta econômica por melhores condições de trabalho, se você for pensar nos movimentos sindicais, nos movimentos trabalhistas clássicos, é efetivamente uma luta por melhores condições de vida, ao passo que a luta por melhores condições de vida dos movimentos sociais, movimento feminista, movimento negro, é efetivamente uma luta por uma melhor condição de trabalho também, né? Então essas duas coisas estão intimamente conectadas, justamente porque o interesse da classe trabalhadora é reivindicar melhores condições de existência, né? Nunca é melhorar a condição de trabalho. Melhorar a condição de trabalho é a aparência desse evento na luta de classes, mas o que ele busca é melhorar as suas próprias condições de vida. O segundo pilar é que as formas históricas de organização do trabalho determinam as possibilidades de resistência entre produção e reprodução. Então, é importante levantar isso, né? Que a TRS vai discutir que a distinção entre as esferas da produção e da reprodução não são uma distinção de interesse da classe trabalhadora e não são uma distinção que foi criada pela classe trabalhadora. Ela foi criada, como colocado, né, justamente pelo interesse do capitalista em organizar o trabalho de reprodução social de forma não remunerada ou ao menor custo possível. Então, essa distinção foi feita pelo capitalismo e onde as pessoas são alocadas, né? Então, onde estão alocados os trabalhadores assalariados e onde estão alocados os trabalhadores e trabalhadoras não assalariados, também é uma determinação do modo de produção capitalista na atual fase em que a gente vive. De forma que essa divisão criada efetivamente pelo capitalismo também reverbera nas possibilidades e nas formas de organização, né? Então, a Titi Bhattacharya vai colocar aqui, olha, a Titi Bhattacharya, a Arusa e a Fraser, principalmente, vão colocar, olha, é certo que é muito difícil você efetivamente combater o capitalismo sem paralisações, sem greves, sem a mobilização em torno dos locais de trabalho. Mas também é impossível você conseguir se estruturar e combater efetivamente o capitalismo sem a demanda, sem inserir no âmbito da luta de classe a demanda das mulheres, a demanda dos negros e negras, a demanda por moradia, a demanda por mais transporte, justamente porque o capitalismo, e principalmente agora com o avanço do neoliberalismo, não se desenvolve unicamente por meio do enfrentamento com o trabalhador em si, né? Mas também o desmantelamento da sua condição de organização, o desmantelamento de todos os serviços públicos que os trabalhadores acessam, enfim. O neoliberalismo e o capitalismo avançam para acumular cada vez mais, destruindo esses recursos, né, recursos públicos e esses equipamentos de reprodução social que fazem com que a luta dos trabalhadores nessa esfera também seja uma luta contra o avanço do capitalismo. E por fim, um terceiro elemento relevante é justamente a noção de reprodução social enquanto potencialidade de criação de resistência coletiva, que seria a noção justamente de que a resistência em torno das pautas de reprodução social, de moradia, transporte, feminista, enfim, todas as resistências
por mais que não entrem em choque, digamos, imediato com a produção capitalista, tem um grande potencial de organizar os trabalhadores e as trabalhadoras e, além disso, tem um potencial de criar, por fora do capitalismo, digamos, né, em organizações coletivas, em comunidades, de criar novas formas de se organizar e novas formas de existir, nutrindo o que elas chamam de poderes criativos do trabalho social comunitário, do trabalho social coletivo. Bom, é mais ou menos isso e espero vocês no debate.